Vamos lá, meus caros, muito bom dia. Meu computador deu uma travada aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo certo aí? Tá. Então tá. Ouvindo bem. Ótimo. Vamos lá. Eu brinco que tecnologia é muito bom, mas é bom quando funciona, né? Tem hora que resolve deixar a gente na mão, mas vamos em frente. Bom, muitos de vocês eu não tive a oportunidade ainda de conversar pessoalmente, né? Mas, enfim, estamos aí nessa nova jornada com a Biocasa. O Nielsen me deu uma missão nessa semana aqui para falar um pouco sobre incorporação imobiliária e falar um pouco daquilo que a gente já viveu e ajudar vocês a principalmente ter a visão de desenvolver o negócio. Tá? A Biocasa ela vai começar a se posicionar agora. Parou de novo. Voltou? Voltou. A Biocasa ela vai se posicionar agora não só como uma imobiliária, mas também como uma incorporadora, tá? Que é o que a gente está trazendo agora, somando ao que a Biocasa já tem. Né? Vocês sabem aí, recentemente houveram o desligamento de dois sócios. Esses dois sócios eles tinham alguns serviços ali que eles atuavam em relação ao crédito para construção de casas isoladas e alguns serviços de projetos e tudo mais sobre casas isoladas. Não era o foco deles a questão do mercado do multifamiliar. Com a nossa chegada, será mantida essa questão da construção de casas, isso não vai sair do portfólio da Biocasa, mas agora agregou o fato de a gente poder desenvolver a incorporação como um todo, né? Eu vi que entrou uma pergunta aqui da Juliana. Nelson, gente não teria uma aula sobre lançamento? Você quer responder, Nelson? A aula sobre lançamento a gente deixou para fazer um pouco mais para frente, para construir esse raciocínio, né? Como que a gente prospecta, como desenvolve o produto imobiliário, quando a gente pensa no multifamiliar, e lá na frente, na próxima semana, nós vamos falar sobre lançamento, tá, Juliano? Porque aí vocês, inclusive, vão fazer o link depois de como fazer a gestão imobiliária dos empreendimentos que nós vamos construir, tá? Então, é que sim. Até o final de setembro vocês vão concluir toda essa universidade. Joia. Depois esse material também vai ficar gravado na plataforma para poder consultar e vale lembrar que não é só o material que é fonte de pesquisa, né? É bom vir falar com a gente direto. Tem meu contato, quem não tiver meu contato, os líderes têm, pode procurar a gente e tratar direto com a gente, tá? Vamos lá. Com a visão de incorporação imobiliária, eu até acabei anotando algumas coisas aqui. O Nelson falou para eu não fazer assim uma apresentação, né? Eu fico um pouco assim. Eu sou um cara muito processual, então eu preciso ter alguma coisa para eu poder falar em cima, senão eu fico meio perdido. Né? Mas quando a gente fala em incorporação imobiliária, leia-se o seguinte: tem duas formas da gente pensar isso. A forma número um, tradicional, que é a gente fazer as coisas no nome do cliente e atender o cliente. A forma que a gente quer trazer para vocês é trazer para que a gente faça esse processo de incorporar. O que seria isso? Vou pegar aqui como exemplo o Clóvis, para a gente poder falar do caso que ele trouxe para a gente na semana passada. Né? O Clóvis, para quem não está assimilado à região dele, é do litoral aqui de São Paulo, de Santos, né? E nas conversas que a gente teve, inclusive na imersão, né, eu e ele a gente acabou voltando no metrô ali, a gente conversou um pouco no caminho e tudo mais. Ele já foi atrás de um terreno e trouxe esse terreno para que a gente possa desenvolver uma incorporação imobiliária lá. O que vai ser feito nesse terreno? Se você perguntar para mim assim, nesse momento, eu vou responder para você, não sei. Por que eu não sei? Primeiro porque eu ainda não olhei a legislação lá de Bertioga, onde fica o terreno, eu ainda não estudei o terreno, eu ainda não pesquisei o mercado, eu ainda não olhei praticamente nada, né? Pretendo tirar essa semana para a gente resolver esse caso.
Porém, qual é o ponto focal aí? O ponto focal é que, de alguma maneira, essa informação chegou na mão do Clóvis, ele entendeu, por conhecer a região, que faria sentido desenvolver algum produto imobiliário ali. A Biocasa, por sua vez, ela vai desenvolver esse produto como ela sendo a incorporadora e ela vai colocar o nome dela na frente desse produto. Ou seja, quando essa incorporação sair do papel, e se sair, porque a gente também não sabe se vai sair, né, a placa de desenvolvedora dessa incorporação passará a ser a Biocasa. Não sei se o pessoal, os líderes, né, que tiveram na imersão aqui em São Paulo já tiveram a oportunidade de replicar para vocês aquilo que a gente falou lá, mas para quem é o franqueado local, ele também vai ter a oportunidade de ter a sua marca sendo desenvolvida como vamos chamar de plataforma única, que esse é o termo que a gente está se utilizando agora para a Biocasa, e vai ter a oportunidade de dizer, olha, a minha empresa, ela não só vende, mas ela também desenvolve esse tipo de negócio. E isso vai posicionar vocês de uma maneira completamente diferente. Hoje a gente olha para algumas marcas e a gente sabe ali que ou ela só faz A ou ela só faz B. E no nosso caso, a gente está se posicionando como uma empresa que vai resolver toda a jornada do cliente. Voltando aqui à questão da incorporação imobiliária e pegando o caso do Clóvis como exemplo, né? Inclusive eu vou até... Ele me mandou algumas coisas aqui. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Algumas imagens lá do local, né? Não sei se ele pegou via Google, se ele foi lá e fotografou, enfim, até se você tiver mais fotos ou material, Clóvis, depois você me manda, né? Essas fotos aí o rapaz que me mandou lá, tá? Tá. Ele foi Aqui, lá em frente e fotografou. legal. Provavelmente ou é algum depósito de areia ali que o cara vende na região, ou é alguma obra vizinha, alguma Não, coisa esse assim. esse muro do lado é uma loja de materiais de construção. Tá. E o cara está usando o terreno como para depósito de areia, tudo, mas já sabendo que corre o risco de sair daí já já. Num momento não muito distante, ele vai ter que desocupar, né? Exatamente. Então, assim, só de olhar o terreno... Você não tem o KMZ também não, né? De lá? Não, Tá. acho que mandei só com localização normal. Hein? Peraí. Tá. Depois a gente vai ter que baixar isso, então. Mas olhando, só de olhar assim o terreno e sem conhecer o entorno, não dá pra gente dizer o que vai ser feito aqui. Se é casa, se é prédio, se é condomínio de casa, o que vai ser feito lá. Não sabemos. Vamos estudar. Voltando aqui sobre a incorporação imobiliária. O que se enquadra como incorporação imobiliária? Sempre que houver 2 ou mais unidades no mesmo lote, a gente entende como incorporação imobiliária. Isso, inclusive, está baseado numa lei. O Nelson pediu para eu não ser muito técnico, né? Mas é só para Não, mas deixar pode todo ser, mundo... pô, sem problema. Fica tranquilo. Só para deixar todo mundo na mesma página, depois qualquer coisa a gente coloca esse material também, deixa disponível no grupo lá, né? É baseada nessa lei que é uma lei de 64, tá? Essa lei de 64 que rege a questão da incorporação imobiliária, que determina que 2 ou mais unidades no mesmo lote é considerada incorporação imobiliária. Ricardo, e se eu estiver fazendo... Vamos colocar aqui, multifamiliar. E se eu estiver fazendo ali 10 casas em lotes isolados, mas eles estão ali no mesmo condomínio, por exemplo, né? Eu posso chamar isso de incorporação imobiliária? Até alguns anos atrás não poderia. Por quê? Se eu tenho 10 casas em lotes isolados, essas casas são... O termo correto seria realização imobiliária. Porém, tem uma lei nova que entrou em vigor no meio da pandemia, que é a Lei 14.382/2020. Ela considera que conjunto de casas em lotes isolados também se enquadra como incorporação imobiliária e obtém os benefícios da Lei
4591, escrevi errado ali, de 64. Tá? Por que eu quis enfatizar isso aqui? Porque, inclusive, na semana passada, não sei se ele está aí, o André me ligou na sexta-feira para a gente falar um pouco sobre uma situação em que ele vai desenvolver uma incorporação, ele chamou de incorporação, mas de casa isolada, né? Então, quando a gente fala ainda em casa isolada, a gente só consegue ter o benefício das leis de proteção jurídica, contábil, segregação patrimonial e incentivo fiscal, quando a gente fala de duas ou mais. Quando a gente está tratando de uma única casa, infelizmente, ainda não tem todos esses benefícios, tá? O André me ligou para a gente tentar desenhar ali uma estruturação jurídica o mais protetiva possível para um investidor, um conjunto de investidores de uma casa isolada. O que entende-se por casa isolada? Uma única casa num único lote. Quando a gente tem esse tipo de situação, a gente não consegue colocar esse tipo de proteção nesse tipo de negócio. E aí você fala para mim, tá, mas de que proteção você está falando? Nunca ouvi falar disso. Vocês sabem que para a gente fazer uma incorporação imobiliária, ela tem todo um processo, um passo a passo que precisa ser seguido. E um desses passos é o tal do documento do registro da incorporação imobiliária. Esse registro da incorporação imobiliária é ele quem formaliza a atividade comercial de venda de unidades, especialmente em planta. Ou seja, é o documento que permita que a gente faça lançamento, que a gente faça marketing, que a gente faça propaganda e que a gente efetivamente venda essas unidades. Até algum tempo atrás, a gente não poderia fazer isso, o que o pessoal no mercado chama de plantão pirata, ou de aquecimento, ou de fumaça, né? Que é aquele anúncio velado dizendo que futuramente haverá um empreendimento aqui neste local, faz um aquecimento, faz uma promessa de venda e quando o RI sai, ele complementa a venda. Né? Quando saiu essa lei 14.382/2020, ela, de uma maneira legal do ponto de vista de legislação, ela autorizou essa atividade de anúncio sem a venda antes do RI. Ou seja, antes do registro de incorporação, eu posso falar agora abertamente, olha, daqui tanto tempo vai ter um anúncio, vai ter um empreendimento, vai acontecer tal coisa em tal lugar. Eu posso fazer a promessa futura de venda, mas eu ainda não posso pegar um centavo daquele cliente. Em Santa Catarina, em especial, eu até estava conversando com o Thomas sobre isso na semana passada, antes dessa lei surgir, tem eu não vou lembrar se é um decreto estadual ou se foi um acordo, acho que foi um acordo no CNJ, que em Santa Catarina, em específico, já permitia isso, e o resto do país não. Então, essa lei 14.382, ela trouxe esses benefícios para nós. Ou seja, eu posso falar do produto antes mesmo dele existir e antes do RI eu posso falar, mas eu não posso efetivamente vender. Não posso fazer um contrato de venda, porque eu ainda não tenho um documento que ateste aquela venda. Para quem nunca viu o registro de incorporação imobiliária, amanhã eu abro um aqui que eu tenho aqui e mostro para vocês para explicar o porquê disso. Mas quando você faz uma venda de uma unidade em planta com o registro de incorporação imobiliária, inclusive o registro da venda é feito no documento de incorporação. Por quê? Porque aquela fração daquela unidade futura que foi colocada ali no RI, ela já tem dono. E por que a importância de fazer isso? Justamente porque a gente evita aquele erro que a gente já ouviu muito, de a mesma unidade ter sido vendida para 2 pessoas ou mais. Né? É muito comum a gente ver no jornal sair notícias, né, de que a incorporadora X ou a construtora Y, a polícia foi investigar e deu problema porque enganou pessoas. Às vezes nem é maldade da construtora, às vezes é falta de controle. Ela deu o empreendimento na mão de 2, 3, 4 imobiliárias, as 4 venderam a mesma unidade, nenhuma falou com a outra
E os jornalismo, né, os jornalistas, eles não ficam questionando, eles só pegam a notícia de quem denuncia e jogam no ventilador. Então, esse tipo de documento é um documento que também ajuda a ter esse tipo de controle, né? Quando a gente fala em incorporação imobiliária, do que a gente está falando? Se eu já disse que de casa isolada não atende o nosso quesito aqui de incorporação, então o que é que vai atender? Como eu dei o exemplo ali de conjunto de casas isoladas, pela Lei 14.382, eu já havia colocado aqui embaixo, né? Em que situação a gente consegue aplicar esse conjunto de casas isoladas? Por exemplo, Ricardo, eu sou aqui de Ribeirão Preto, como já aconteceu. Nelson me mostrou um terreno que inclusive fica ao lado do hospital da Unimed lá, que eu sinto orgulho daquele projeto, né? O pessoal ficou me enchendo as paciências, mas é verdade, é um projeto que foi legal. Tem um terreno ali ao lado, bem grande, e o que pode ser feito ali naquele terreno? Pode ser feito um conjunto de casas? Pode. Por quê? Porque ele é um terreno que a gente chama de in natura, nunca aconteceu nada lá, né? Ou se teve, hoje quando você olha para ele, ele é solo realmente natural. Eu posso fazer um desmembramento. O que é desmembramento? Pegar essa terra e separar ela em pedacinhos iguais, que é diferente de um loteamento, tá? Não confunda. Mas eu separo ele em partes iguais e em cada parte dessa que converteu num novo lote, eu faço uma casa. Isso é um conjunto de casas isoladas em lotes separados de um terreno que nunca teve nada antes. E por que eu estou citando isso como exemplo? Eu posso, por exemplo, pegar um loteamento consolidado tipo um Alphaville, que eu não tenho informação de quando foi o lançamento do último Alphaville no Brasil inteiro, mas todo Alphaville que a gente eventualmente conhece já é um loteamento consolidado. O que eu chamo de loteamento consolidado? Ele tem mais de 50% de ocupação de casa construída. Então, eu posso chegar num Alphaville e querer desenvolver um conjunto de casas e obter esse benefício dessa lei? Infelizmente, não. E vou explicar agora por quê. Essa aplicação ela só serve justamente para loteamentos ou desmembramentos novos. E por que disso? Quando a gente for criar a proteção jurídica e patrimonial do negócio, ele será atrelado à matrícula mãe do lote inicial. Então, isso aqui é o que limita a gente a pensar um pouco na hora de desenvolver esse tipo de negócio. Então, pegando o caso ali do André, já abro para você, André. Para a gente criar uma proteção jurídica de um negócio de casas isoladas, eu preciso de algumas condições. Quais são? Primeiro, que sejam 2 ou mais. Segundo, que seja num loteamento ou desmembramento relativamente novo, não seja consolidado. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade ainda de fazer o registro da minha incorporação dessas casas, conforme a Lei 14.382, lá na matrícula mãe. No caso de um Alphaville, que é consolidado, estou usando o nome do Alphaville porque é uma marca muito conhecida, infelizmente os lotes já foram todos desmembrados, já passou por mais de um dono e não tem como mais eu retroagir a essa matrícula mãe. E isso vai impedir que eu consiga criar essa estrutura. Fala aí, André. Não, você terminou respondendo aí. Nesse caso, Teodoro, a minha pergunta seria, se o loteamento ou o condomínio, por exemplo, ele tiver ainda em posse, mesmo que as matrículas individualizadas, mas ainda é posse dele, ele poderia alienar, digamos, tem 400 lotes.
ele poderia alienar 100 lotes para fazer essa incorporação individualizada, nesse caso no nome dele, não no nome de terceiros, né? Nesse caso aí. Sim, sim, porque justamente essa incorporação ela está no nome do primeiro proprietário. E quando está no nome do primeiro proprietário, a primeira matrícula nem saiu. Então, nessa condição, a gente consegue. Agora, quando ela passa por um nome, o primeiro nome, seja o nome de um investidor, seja o nome de um sócio, pessoa física da própria incorporadora, infelizmente, hoje a gente ainda não tem ferramenta. E aí, quando eu falo de loteamento consolidado, é porque ele obrigatoriamente já vai ter passado por essa situação. Dificilmente você vai achar um Alphaville que você vai comprar o lote direto da loteadora, né? Esqueci o nome da... É a Momento, né, Nelson? Que tem aqui na Castelo. Tem vários ali. Tem o Ninho Verde 1, Momento, Ninho Verde, é Momento. 2. Tem o Terra de Santa Bárbara, Terra de Santa Cristina. Tem vários condomínios aqui no interior de São Paulo, tanto na Castelo quanto na Anhanguera, enfim, essa região por aqui, que ainda tem, mas porque são loteamentos assim que são muito grandes. São loteamentos de 12 mil lotes, 18 mil lotes. Então, mesmo que são loteamentos ali de 15 anos, 20 anos de existência, nesses aí você ainda consegue encontrar alguns lotes que estão lá atrelados à loteadora, que é a Momento no caso, né? Que não é uma loteadora muito famosa no Brasil, mas aqui no estado de São Paulo ela é bem conhecida, né? Então, assim, quando vocês forem pensar em desenvolver um negócio, pensando na incorporação imobiliária e pensando em casas, eu sei, por exemplo, que é o caso do André, que trabalha muito com isso, né? Essas condições aqui, elas vão te ajudar a desenvolver esses negócios com proteção jurídica e patrimonial e segregação contábil, que é a dificuldade que a gente teve de encontrar uma saída. Na verdade, não tem, né? No negócio que a gente conversou na sexta-feira. Então, critérios para procurar esse tipo de imóvel, né? Vamos anotar aqui. Tá falando meio que da forma de blindar o empreendimento, né, Teodoro, dos sócios lá, aquela questão toda, porque no Exato. familiar não tem como blindar, a responsabilidade é dos sócios que vão estar aportando. Exato, você blinda o empreendimento, os sócios, os compradores, a construtora, a incorporadora, no caso. Você cria uma proteção jurídica para todo mundo, né? E tem uma vantagem aí que às vezes poucas pessoas enxergam, André, que é a possibilidade de você vender uma casa na planta e dentro de um condomínio fechado antes mesmo dela estar pronta. Então você tem ali a venda antes dela estar pronta. Isso é também bem relevante. Fora toda a blindagem jurídica, você pode ficar seguindo o rito da incorporação de 1 ano, vendendo ela na planta, antes mesmo. Então ela está, né? Você gastar 1 centavo com nada, fora a parte documental do início para chegar no registro de incorporação. Isso que o Teodoro está trazendo, até quero complementar um pouco, a pessoa às vezes parece que é muito conteúdo técnico, muita lei, muita forma, mas vocês não precisam se atentar tanto isso, porque a franqueadora tem toda essa área técnica para te dar suporte para vocês. O que o Teodoro está tentando trazer para vocês aqui? Um pouco de argumento técnico para vocês começarem a prospectar esse tipo de negócio. E não adianta você sentar na frente de um dono de um terreno, dono de uma área e sentar numa mesa de incorporação se você não tiver uma noção básica do que você está falando. Ninguém vai dar credibilidade para vocês. Lembra lá, a venda é um relacionamento que gera confiança, é a confiança que vai trazer venda. Então vocês precisam ter uma noção básica disso e ir prospectando negócios de acordo com as características que o Teodoro está explicando em cada um dos cenários. É importante reforçar isso. Tá? Sim. Eu coloquei aqui grandes terrenos, mas, por exemplo, como eu disse, aqui é para a gente desenvolver o negócio, né? Vamos colocar assim, lotes em loteamentos e bairros novos. Por que bairro novo? Porque às vezes você pega, por exemplo, tem um caso que a gente vai falar dele no futuro próximo, que é um projeto em Pindamonhangaba, que a gente está participando, que é um loteamento aberto de 3.500 lotes. Então, a gente está desenvolvendo um bairro novo ali.
vai ser feito toda a infraestrutura, está sendo feita essa negociação com a prefeitura lá, local, a terra do Luiz, né, para quem não sabe. Ele tanto se orgulha de Pinda, e não sei se ele está aí, acho que ele não está, né? E quando a gente fala em bairros novos, né, vai se enquadrar nesse sentido. E sim, outra coisa importante, né? Ele é Minha Casa Minha Vida, faixa 2, faixa 3, faixa 4, faz alguma diferença? Nenhuma. Até o faixa 1, embora eu não vou estimular e, honestamente, não quero me envolver com projetos de faixa 1. Já deixei bem claro para o Nielsen, para o Ricardo ali. E por que é importante falar do faixa 1, né? O faixa 1 são aquelas casas, só para dar um panorama, são aquelas casas até 135 mil no país todo, onde o governo dá o terreno, onde as prefeituras, governo do estado, governo federal dá subsídio, o incorporador tem que fazer 1.000 casas a preço de R$60 mil, paga-se pedágio para XYZ, envolve política, envolve associações de amigos de bairro e etc, etc. Então, esse modelo de negócio que tem exclusividade para o faixa 1, a gente não quer se envolver. Do faixa 2 para cima, que não depende desse tipo de situação, a gente topa analisar, topa desenvolver se for o caso, tá? Voltando aqui, critério para encontrar esse tipo de lote. Lotes em loteamentos e bairros novos, grandes terrenos, 10 mil, 50 mil metros. Pô, você vai falar assim, mas um terreno de 10 mil metros, ou até 50 mil metros, não dá para fazer um loteamento? Não. Não vou entrar no detalhe agora, mas se a gente pegar a lei de loteamentos, que é a lei 6766, só citando aqui por cima, ela tem lá as suas regras. Então, para um terreno de 50 mil metros, não compensa a gente fazer loteamento, tá? Então, se eventualmente encontrou ali terreno de 10 mil metros, pô, dá para a gente olhar? Vamos olhar. Terreno de 5 mil metros, de 2 mil metros, de 1.000 metros, não importa. Desde que caibam 2 ou mais casas nessas características, a gente olha e a gente desenvolve. Vamos pro próximo aqui. Condomínio de casas. Qual que é a diferença do condomínio de casas para um conjunto de casas? Quando a gente fala em conjunto de casas, leia-se casas isoladas, ou seja, cada uma no seu lote. Quando a gente fala em condomínio de casas, são 2 ou mais casas no mesmo lote. Que tamanho que é ideal para a gente trabalhar com isso daqui, Ricardo? Cada cidade vai ter o seu regramento. Tem cidade que vai exigir terrenos de 250 metros, e aí você faz ali frente de 5, casa geminada, e 5 por 25 de um lado, 5 por 25 do outro, ou casas, vamos chamar de siamesas, que são exatamente iguais, né? Não necessariamente geminadas e espelhadas. Enfim, eu consigo colocar 2 ou mais casas no mesmo lote. No litoral de São Paulo, por exemplo, você pega ali a região de Peruíbe, Itanhaém. Eu não sei se a lei em Bertioga permite isso, mas no litoral sul ali eu sei que tem bastante, principalmente Itanhaém. Você vai lá, tem lotes de 10 por 50 e tem lá 10 casas, 12 casas. O Clóvis provavelmente já deve ter visitado alguma situação assim, né? Por quê? Porque a legislação de lá permite. E são casinhas térreas, bem simples, bem naquele formato casa litorânea, de segunda moradia, ou aquela casa que é só para o cara passar um fim de semana, ou um Airbnb, não necessariamente é a casa que o cara vai morar, mas tem lá 2 ou mais casas no mesmo lote. Ricardo, tá bom, como é que eu faço para identificar se esse lote que eu recebi aqui é um lote de 250 metros, 10 por 25? Ele permite essa situação. Se você não tiver como coletar essa informação, porque eventualmente você não sabe como acessar, tem basicamente 3 coisas que eu, como arquiteto, para quem não sabe, né, acabei não falando, mas a minha formação principal é de arquiteto, e tem 3 coisas que a gente precisa de informação para poder olhar esse tipo de negócio, saber
se ele se enquadra ou não. Primeira coisa, IPTU, eu preciso do número da inscrição imobiliária. Cada cidade vai chamar esse número de um jeito, tá? Mas basicamente é a inscrição, por exemplo, ó, a cidade de Bertioga, ela chama de inscrição cadastral, que é esse número aqui, ó, é o número do IPTU. Todo mundo sabe o que é um número de IPTU. Isso daqui para mim é extremamente importante, tá? Outra coisa que eu vou precisar, endereço completo. Se você mandar para mim Rua X sem nome, vai ficar um pouquinho difícil, principalmente se esse terreno for eventualmente uma casa antiga, né? A gente não vai ter como avaliar. E outra coisa, KMZ. Isso aqui é uma coisa muito importante para principalmente o arquiteto. Por quê? Por exemplo, eu estou aqui em Santo André, São Paulo, mas tem o Clóvis que está lá em Santos, tem o Nielsen que está lá em Ribeirão Preto, tem o pessoal de Floripa, tem o André que está lá em Recife, tem o pessoal de João Pessoa. Ou seja, eu não vou conseguir o tempo todo ficar me deslocando para essas áreas para olhar todos esses terrenos. Então, KMZ. Se alguém não souber o que é o KMZ, ou não souber, inclusive, como fazer o KMZ, amanhã, de repente, eu mostro como é que faz. Posso pegar até o caso do terreno do Clóvis ali, para explicar como é que faz, como é que monta, como é que salva, e a importância disso, tá? Com esses 3 dados aqui, o que o Ricardo vai fazer? Pesquisa na legislação local. Lei de zoneamento. Tá? Basicamente eu vou olhar isso. O que é permitido nesse local? A gente vai olhar lá na lei de zoneamento e ela vai dizer, ah, cara, aqui, ó, nesse lote, só é permitido fazer uma casa por lote. Morreu o assunto da ideia de condomínio de casas. Ó, eu achei aqui um terreno de... Como o exemplo que eu dei, né? Um terreno de 10 por 50, 500 metros quadrados, e eu vi na região alguns empreendimentos com, sei lá, 8 sobrados em condomínio. Isso é uma evidência? Total. Eventualmente, acontece, por exemplo, aqui na minha cidade tem muito disso, né? Tem uma tipologia aqui a gente chama de condomínio multifamiliar de pequeno porte. Então, num terreno de 10 por 50, como esse daqui, eu posso fazer até 16 unidades sobrepostas. Então, eu tenho 8 num pavimento, 8 no segundo pavimento, e o térreo é garagem sobre pilotis, né? Garagem sobre pilares. É possível fazer isso em outros municípios? Sim, só que cada município vai ter a sua regra. O fato de eu olhar para o vizinho e ver no vizinho alguma semelhança é um indício? É um indício, mas é garantia? Não é, tá? Como é que a gente vai saber? A gente volta aqui nesses 3 elementos aqui, IPTU, endereço completo e KMZ. Sempre, quando vocês forem falar comigo, já cheguem com isso daqui na mão. Porque sem esses 3 dados aqui, eu não tenho como olhar nada. Eu não tenho como ajudar vocês a falar assim, cara, pode ou não pode. Especialmente o pessoal do litoral, né? Litoral, além da questão da legislação em si, muitas vezes a gente vai ter que envolver marinha, a gente vai ter que envolver meio ambiente. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem que envolver o comando aéreo. Então, cada cidade, cada região tem sua especificidade, né? Quando eu falo em condomínio de casas, 2 ou mais casas no mesmo lote, basicamente é a mesma estrutura de um condomínio de prédio. Só que é um condomínio horizontal, ou seja, cada unidade ela é proprietária de uma fração do todo. Então, quando eu falo em condomínio, inclusive, para quem não sabe, uma curiosidade talvez, o condomínio é considerado como uma propriedade. E é por isso que você vai lá na sua matrícula e você tem 0,8 casas decimais de uma fração desse todo, que ao somar todas as unidades, o resultado tem que ser igual a 1.
tá? Então, isso é o que caracteriza como condomínio de casas. Características para a gente conseguir adquirir esse critério, né? Para encontrar esse tipo de lote. Geralmente, lotes urbanos e maiores do que 250 metros quadrados e frente mínima de 10 metros. Por que frente mínima de 10 metros, ô Teodoro? Aliás, vamos acostumar a me chamar de Teodoro, porque o posto de Ricardo é do Ricardo, é do Ricardo, né? Não é meu. Mas, por que frente mínima de 10 metros? Essa é uma lei federal que entende que, eventualmente, se eu precisar desmembrar esse lote, eu tenho que ter frente mínima de 5 metros. Alguns municípios, tipo São Paulo, até permite que eu faça 3 sobrados num terreno com frente de 10. Só que fica 3 vagões de trem. Vamos falar o português claro. Por quê? Porque fica um negócio fino e comprido, né? Ele tem 3,30 de largura, às vezes por 30, 40 metros de profundidade. Eu já fiz projeto disso para aqui em São Paulo, mas eu vou ser honesto, é horroroso. Se aparecer, a gente vai fazer, a gente vai tocar? A gente vai fazer e vai tocar. Mas sugiro que procurem terrenos assim com essa característica, porque tem mais probabilidade da gente conseguir fazer algo que fique bom, honesto, digamos assim, adequado àquela região, e não fique um produto só porque o vizinho fez, a gente vai lá e faz também, né? Uma das coisas que a gente tem conversado bastante é que a gente possa fazer algo que seja diferenciado, tenha uma boa qualidade, que o usuário final ali possa ter um bom aproveitamento, né? Fazer só por fazer, vai botar dinheiro no bolso? Vai, mas até que ponto, né? Enfim, o Nelson, estou olhando aqui, 9h48. Do que eu passei até aqui, acho que é melhor a gente abrir, fazer algum tipo de comentário, alguém quiser tirar É alguma melhor tirar dúvida. algumas dúvidas, né? E E aí a amanhã a gente semana, continua? a semana toda, porque são muitos detalhes, pessoal, que vocês precisam entender. O Ricardo está trazendo, e eu quero só reforçar uma coisa. Ele está trazendo que. Olha o tamanho da incorporação que ele está trazendo: 8 sobrados, 8 condomínios, 8 apartamentos, 10, 15, 20. Nós não estamos falando aqui nesse primeiro momento para vocês olharem empreendimentos de bilhões de reais, 500 milhões, 600 milhões, porque isso aqui são empreendimentos que dá para fazer rápido. Ele está na mão daquele construtor raiz que constrói capital próprio, ele nem sabe, às vezes, utilizar fundos, montar uma estruturação de registro de incorporação, e você tem uma abundância de terrenos disponíveis. Eu mesmo, depois que eu comecei a trocar ideia com o Ricardo, Teodoro, eu falei, comecei a olhar diferente as ruas. E tem um bairro aqui em Ribeirão que chama Nova Aliança. O que tem de prédio de 8 apartamentos, eu fui até no churrasco na casa do meu cunhado no final de semana, o prédio dele é de 8 apartamentos. Um prédio bacana, apartamento de 80 metros quadrados, que vale 500 e poucos mil reais cada apartamento, 8 unidades. Isso deve ter sido feito num terreno, imagino eu, que não tem 1.000 metros quadrados de terreno, menor do que 1.000 metros quadrados ali, com certeza. E são 4 pavimentos. Então, esse tipo de negócio é um negócio legal, né, Teodoro? Não ficar se preocupando, talvez, com gigantes incorporações. Óbvio que se surgir grandes incorporações, nós estamos preparados tecnicamente para sustentá-los. Agora, esse é o dia a dia, né? Então, um passinho de cada vez. Hoje ele está falando sobre as pequenas incorporações. Aí, dúvidas, pessoal, é hora de perguntar. Esses últimos 10 minutos, a gente fazer um bate-papo. Eu vou abrir um projetinho que a gente terminou a obra agora em fevereiro desse ano, a gente terminou a obra. Em março eu solicitei o Habits, ele saiu agora em fim de julho, começo de agosto. E agora a gente está na etapa de cartório, né? Só para vocês entenderem. Ele é isso aqui, ó. Isso aqui é o exemplo do que eu acabei de falar e é algo que eu acabei de fazer.
O projeto é nosso e a obra também, o empreendimento, né? Então, olha o exemplo, terreno com frente de 10, garagem sobre pilotis, no caso aqui não tem nem pilar no meio ali. Primeiro andar é o garden, segundo andar ele é um apartamento que a área da cobertura é dele, né? Então ele tem ali 50% da área pode ser coberta por um telhado e 50% da área tem que ser descoberta, né? A garagem. Isso é um empreendimento de VGV de quanto, Teodoro? 5 milhões. 2 milhões e meio de custo, mais 1 milhão e 200 de terreno e mais a papelada, né? E é um empreendimento que deixa quanto de margem? 15%, 20%? 20%. Tá Aqui bom demais, algumas hein? imagens do interior, né? Não é nada, nenhum bicho de sete cabeças, é muito simples. A gente aqui, inclusive, a gente pensou em três tipologias de apartamentos, né? Um apartamento para um casal jovem, um apartamento para um casal média idade, ali, 40 anos, com dois filhos adolescentes, e um apartamento já para casal 60 a mais, que os filhos já casaram, já foram embora, eles não querem casa grande, não quer ter manutenção e tal, mas eles querem receber os filhos e os netos em casa, que é o caso daquelas coberturazinhas, né? Que é essa tipologia, inclusive. São apartamentos muito comuns aqui em Santo André, então eles têm ali de 40 metros a 70 metros quadrados de área construída, sendo que esse apartamento, por exemplo, ele é um que ele tem a área da cobertura dele de uso privativo com acesso privativo através de escada interna, né? Esse tipo de empreendimento, qual é a vantagem dele, principalmente para nós, né? É exatamente o que o Nelson falou. Ele é de rápida execução e rápido retorno. O que eu digo rápido retorno? Nós vamos resolver em 6 meses? Obviamente que não. Quando a gente fala em incorporação imobiliária, ninguém aqui é inocente de achar que a gente vai resolver em menos de um ano a questão documental e mais 1 ano e meio, pelo menos, para você fazer um predinho desse, né? Mas tem sistemas construtivos que a gente dá para fazer. Tem, mas não vamos entrar nesse mérito agora, tá? Então, o ciclo curto de uma incorporação imobiliária, a gente fala aí entre 2 a 3 anos. Entre eu encontrar o terreno, fechar o contrato, desenvolver projeto, aprovar, fazer o RI, projeto executivo, lançar, vender, iniciar a obra, entregar as chaves, né? Desligar os clientes ali, seja com bancos ou qualquer parceiro nosso, e entregar as chaves. Então, é um ciclo de 3 anos. Vamos pegar o exemplo, o pessoal não está aqui, depois a gente precisa puxar a orelha deles, Nelson, o pessoal de João Pessoa lá. Eles estão vendo um empreendimento lá junto com a gente, que é um negócio gigantesco, e ali a gente está falando em um trabalho de 10 anos. 10 anos é muito tempo. A gente vai desistir do trabalho? Obviamente que não, mas faz muito mais sentido no estágio em que todas as lojas estão, vamos chamar assim, né? A gente desenvolver empreendimentos menores e que coloque dinheiro no bolso de todo mundo de uma maneira mais rápida, né? Ninguém quer comentar nada? Tá tranquilão? Aí das duas, uma, né? Ou eu falei e ninguém entendeu nada, ou eu fui simples demais e todo mundo entendeu, né? As dúvidas que eu tive, assim, já foram tiradas, até porque a gente conversa muito mais, né, Teodoro? Assim, já teve mais uma comunicação mais estreita. Então, tudo que você está falando hoje aqui, a gente já obteve lá no treinamento também, da imersão. Teve muitas coisas que eu absorvi. A dúvida que gerou foi aquela que eu te liguei lá, para a gente saber como é que a gente blindava, mas não tem uma solução ainda. A gente vai ver isso, mas, assim, para mim, tá tranquilo. Tá compreendido. Até aqui tá absorvido o conhecimento. Pegando o seu caso ali, né? Se, por exemplo, tiver algum enquadramento onde a gente consiga, ao invés de usar um lote só, usar 2,
e você entender que é possível fazer esse tipo de estruturação, é uma estruturação completamente diferente. A gente consegue fazer, só que aí no teu caso ali, eu entendi o que você ia fazer, né? Você ia usar, ou pretende se utilizar, o crédito dos seus parceiros lá para poder fazer aquela construção, né? Nesse caso da incorporação imobiliária, a gente não consegue, isso a gente pode falar um pouco amanhã, utilizar crédito de pessoa física. A gente tem que estruturar o negócio do crédito para a pessoa jurídica. Porém, a gente tem vários parceiros que suportariam esse tipo de projeto, né? Que a gente vai falar um pouco também. Uma dúvida que fica, na verdade não é dúvida, né? Mas por exemplo, eu estou vendo esse vídeo, teoricamente ele serve como se fosse um portfólio para a gente apresentar. Se eu estou querendo fazer um trabalho de convencimento, que a gente pode fazer um trabalho legal em cima de um terreno e tudo mais. Duas coisas que me chamaram a atenção primeiro, ter um acesso a alguns vídeos que a gente possa apresentar, e outro ponto é a questão das regrinhas que você colocou. Acho que a principal que me chamou a atenção é de que a gente tem que estar diretamente com a matrícula mãe, né? Então, por exemplo, vou entrar num condomínio e quero pegar lá 4 terrenos para fazer uma incorporação. Nesse condomínio tem que ser, a loteadora tem que ser a matrícula mãe. Não sei, de repente a gente estruturar isso num cardzinho fácil, rápido, para a gente conseguir olhar e ver se está se enquadrando ou não. E também uma listinha de vídeos que a gente possa colocar isso aí. Eu não tenho muito vídeo, tá? Assim, tem que ser transparente. Vídeo eu não tenho. Por exemplo, esse daqui é um outro caso de um vertical que a gente fez aqui. Até contando um pouco da minha história, esse prédio aqui é um condomínio de 105 unidades. Ele é projeto nosso, a gente iniciou essa incorporação, a gente aprovou na Caixa, a gente fez tudo bonitinho. E na ocasião ali, isso aqui foi em 2020, 2021, né, no auge da pandemia. Eu tinha um sócio, meu sócio, desculpa o termo, vou usar um termo feio, despirocou e saiu da empresa. Esse empreendimento aqui estava em desenvolvimento na época, eu tinha o Geric da Caixa, tudo certinho lá, estava aprovado na Caixa, eu tive que vender e sair desse empreendimento por conta da saída do meu sócio. Mas esse empreendimento acabou sendo vendido para uma outra construtora e ele está lá, ele ficou parado 1 ano e pouco ali, a construtora quis dar um enfoque ali como fala, na questão do marketing, vendas e tudo mais, e eles quiseram não fazer a obra por um tempo e eles precisaram reaprovar o empreendimento no Geric deles, né? O nosso não servia, entre aspas, a Caixa fez a análise tudo de novo, então esse empreendimento está em conclusão, deve acabar até o começo do ano que vem. Eu ainda sou o responsável técnico lá, mas não tenho mais atuação direta, né? Mas também é um projeto que a gente pode mostrar assim nesse sentido de vídeo. Eu separei algumas coisas e já mandei pro Luiz poder organizar, né? Nem sei como é que tá isso, para ser honesto, mas tem algum material com ele lá, não só de vídeos assim, mas tem de imagens, né? A gente está montando um playbook, Marcelo, sobre a incorporação e a historinha, tá? Deve ficar pronto. O Luiz está matando por partes ali, mandou o institucional, agora a gente fechou o ecossistema, ele vai montar esse da incorporação, para vocês terem. Esse projeto é um negócio interessante que ele tem duas coisas. Ele tem uma praça sensorial, que ele estimula os 5 sentidos humanos, e tem um negócio aqui que a gente chamou de estica-véio, que na pesquisa apontou que os mais idosos eles queriam esse tipo de aparelho dentro do condomínio. E o mais hilário é que esse tipo de aparelho a gente vê muito comum em praças, né? Praças públicas têm esse tipo de aparelho. E quem disse que a gente conseguiu achar fornecedor para entregar esse negócio? Eu achei um único cara em Campinas, e aí como eu saí do processo, né? Eu não sei que fim que dá, né? Espaço Pet também foi uma outra coisa que apareceu na pesquisa, né? Que o pessoal valorizava, enfim. E aí o restante é mais do mesmo. Aqui tem 3 coisas, né? Tem Espaço Pet, tem aquela praça sensorial, que eu falei que estimula ali os 5 sentidos, e tem coworking, né?
algumas coisas que eu tenho visto que não podem faltar nos projetos atuais quando a gente fala em condomínios, né? Espaço pet e especialmente local para dar banho, para fazer higiene do animal, espaço para consumir a energia dele. Eu, por exemplo, sou alguém que tem esse tipo de problema. Eu moro em apartamento, em condomínio assim, e eu tenho um Shih Tzu que tem uma energia interminável. Para gastar a energia daquele cidadão é complicado. Outro espaço que não pode faltar, que todo condomínio tem solicitado, né? A questão dos mini mercados. Eu tenho no meu condomínio e aquilo é uma desgraça, que você vicia naquilo. E espaço coworking, né? O coworking para quem trabalha em casa, eventualmente ele tem criança, ele tem animal, ele tem um vizinho fazendo uma reforma e tal, ele pode descer para esse coworking e fazer uma reunião de maneira ali que não vá incomodar ninguém, né? Enfim, é isso por hoje. Amanhã a gente continua. É isso. Dúvidas, pessoal? Algum ponto aí? Pô, eu não podia deixar de dar um destaque aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se a gente olhar para trás do Marcelo, aí ficou bonito o logo, hein, Marcelo? Logo novo aplicado na parede aí, para quem está em fase de aplicação de logo, ficou bem legal, hein? É isso aí. Amplia a tela Alto aí para a relevo? gente ver. Dá para ampliar a É tela alto dele? relevo, Marcelo? É alto relevo, sim. Não sei como Deixa eu faz ver, para tem como destacar ele aqui, mas acho mostrar que meu não. vídeo inteiro para outras pessoas. Vamos ver se é isso. Mostrar o vídeo completo. Isso. Para todo mundo. Não dá para, mas dá para ver pequenininho, ficou bonito. Ele tá espelhado ou não? Ou ele tá correto? Não, tá Tá correto. correto. Ah, Se eu clicar nos 3 pontinhos ali e colocar mostrar tela inteira, vai abrir a tela dele. eu coloquei, mas não. Não, eu coloquei aqui. Para mim deu. É só para cada um teria que fazer um individual. Mas só foi para reforçar. Bom, pessoal, então a gente conclui o nosso primeiro dia aqui da incorporação multifamiliar. Por que a gente está explicando isso? Porque o trabalho nosso continua sendo o mesmo: prospecção, prospectar áreas, prospectar negócios, falar com gente, prospectar 100 clientes por dia, fazer porta a porta digital. Se vocês não entenderem tudo isso, nós não vamos trazer negócio, não vamos trazer vendas. Então, é baseamento técnico. O que vocês podem fazer numa abordagem, sendo bastante pragmático, né? Falar, a Biocasa, ela também tem o seu braço da incorporadora, vocês viram isso dentro do ecossistema, né? Aquela apresentação institucional. E dentro do braço da incorporadora, nós temos uma área técnica que ela vai conduzir todas as análises jurídicas, comerciais, marketing, né? Então, vocês podem... Não, faz sentido para você? Faz. Aí agenda uma reunião com o Teodoro. Tá? Então, usem a estrutura técnica da empresa para vocês ganharem credibilidade. Obviamente que, como vocês estão localmente, vocês sabem a região que presta, que não presta, se vale a pena investir ou não tempo, né? Porque o nosso tempo ele é finito. Então, vamos investir o nosso tempo em negócios que realmente vocês entendam que faça valor e vocês, obviamente, têm essa sabedoria aí. Beleza? Amanhã a gente vai destrinchando um pouquinho mais. Até sexta-feira vocês vão ter uma visão um pouco mais do todo. E bora vender, pessoal. Um ótimo dia para todos. Que Deus abençoe a venda aí. Bora. Valeu. Valeu.